Shalom Aleichem, é um grande prazer estar contigo mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Porção desta semana, Mishpatim, que está no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 21, verso 1, a Êxodo, capítulo 24, verso 18. Esta paraxá fala a respeito às leis de Deus, as leis que Deus entrega aos israelitas, seus filhos. Fala da lei da escravidão, fala da lei das perdas, fala da lei do empréstimo, do Shabat, da idolatria, dos feriados religiosos. Deus nos ensina de todas as formas a maneira de servi-lo. Quando Israel saiu do Egito, pouco antes de se achegar ao pé do monte, demonstravam confiança em Moisés diante do que expressava Moisés para a regularidade de uma vida em sociedade, em todos os aspectos, ambiental, emocional, espiritual, social, cultural, de forma que o povo dizia a Moisés: consulta a Deus, para que através de ti se nos declare os estatutos e os mandamentos de Deus, para que os sigamos. A aliança de Deus com o seu povo se dá mediante a um processo de redenção. Posteriormente à saída do Egito, onde o povo passou em cativeiro 400 anos, Deus entrega, após o batismo na nuvem e no mar, conforme fala Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, as leis dos mandamentos. Primeira ocasião esta, as tábuas entregues por Deus, escritas com o seu dedo, nas mãos de Moisés. Havendo Moisés se decepcionado com o povo, na segunda vez, Moisés, ele mesmo, esculpe as pedras, mas igualmente Deus, com o seu próprio dedo, escreve ali os mandamentos, para que, mediante referência de uma conduta ética e moral adequada, imaculada, de uma conduta ilibada e respeitosa, os filhos de Deus trabalhassem o testemunho para as demais nações, mostrando que, pela sua prática em obediência, a vida se fazia digna do olhar afetuoso do Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus nos fala, dentro dessa porção, em Êxodo capítulo 21, algo que eu gostaria de analisar com os nossos queridos irmãos e amigos. Diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Essa passagem também aparece na Brit Hadashah, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, o verso 37 e 38, assim diz: seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. O que isto significa? Que diante de uma ofensa de nosso irmão, estamos nós autorizados, mediante palavras da Torá e palavras de Yeshua,
a retornar ao nosso próximo com a mesma moeda? Não. Não se trata de um sentimento de vingança. Aliás, Deus é amor. Um amor tão infinito e imensurável que proporcionou vida aos seus filhos mediante o sangue de Yeshua, nosso Mashiach. Yeshua mesmo disse que o fardo é leve, os mandamentos não são pesados, mas que através dos mandamentos encontramos os princípios da vida. Então, se não se trata de vingança, o que seriam as palavras olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, mão por mão, pé por pé? De uma maneira simples e objetiva, eu diria o seguinte: se acidentalmente você fura o olho do seu vizinho, significa que também o seu vizinho terá direito a partir de então, mesmo sendo um ato não intencional de sua parte e um acidente, a furar também o seu olho para que você fique com um só? Ou será que a Escritura nos ensina a valorizar o nosso próximo com o mesmo valor que atribuímos a cada órgão que faz parte de nosso corpo? Não seria esse um princípio de igualdade, ao invés de um princípio ou ensino difuso e confuso de vingança? Deus não busca vingança pelos nossos atos, porque se assim o fora, todos nós estaríamos consumidos num só sopro. Não seríamos mais existentes, não é assim? Mas o princípio da igualdade, do equilíbrio, da equivalência se aplica na lei de Deus. O mesmo valor que tem o olho de seu vizinho, tem o seu olho para você. O mesmo valor que tem a mão do vizinho, tenha o mesmo valor a sua mão que está ligada ao seu corpo. Por isso nos ensina a Escritura: se alguém lhe bater numa face, mostre-lhe a outra. O princípio é difundir o equilíbrio na compaixão e no amor. Quando Deus chamou através de Jetro, aconselhando Moisés, homens que o ajudassem nos conflitos vividos e nas discussões do povo de Israel, para que Moisés não ficasse sobrecarregado com as dificuldades, nada mais se via como característica daqueles homens líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10, nada mais se via além do amor. Aliás, a palavra Hail, virtude do homem, traduz-se como homem valoroso, temente a Deus, capaz. E a soma de todos estes adjetivos concatenam-se numa única palavra de 4 letras: amor. Este é o ensino da palavra de Deus. No entanto, para que possamos viver o amor de uma forma íntegra, de uma forma ampla, de uma forma vívida, de uma forma manifesta, colocada verdadeiramente em ação, se faz necessário um equilíbrio de valores. Assim como você tem encontrado a oportunidade de servir a Deus, de rogar que através dos servos dele que trabalham como interface, as suas leis sejam a ti apresentadas, os estatutos, a sua vontade, para que você se sinta seguro no caminho que está trilhando. Da mesma forma, esse equilíbrio desejado e que te traz felicidade deve ser compartilhado com o seu próximo. Essa paraxá, essa porção, nos traz esse ensinamento. Os princípios de justiça, diz numa dessas passagens dentro da paraxá Mishpatim, em Êxodo capítulo 22, a exemplo disso: se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar e vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas.
se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, e o que o feriu não será culpado de sangue. Com base em todas as leis apresentadas na Torá, é importante você saber que o Código Civil, o Código Penal, o código que define essas diretrizes, eles encontraram respaldo no que Deus definiu para elaborarem as leis que nós vemos hoje. Nós, comumente, nos preocupamos em não romper a obediência e transgredir as leis humanas, porque isso nos traz penalidade praticamente imediata, notória e visível. Mas, em se tratando de cumprir a vontade de Deus, muitos há que dizem, Deus não está vendo. Nós estamos no tempo da graça. Vocês estão debaixo da lei. No entanto, quando Deus tirou o povo da escravidão, importante é que você frise e reitera-se esta afirmação. A liberdade veio mediante a concessão dos mandamentos. O Monte Sinai é o primeiro registro em que Deus desce à montanha entre nuvens para entregar ao homem aquilo que verdadeiramente traz a liberdade. E Moisés recebe as leis escritas com o dedo de Deus. A que ponto você ama as leis de Deus? A que ponto você está pronto para recebê-las? Entender os parâmetros de justiça, de equilíbrio, equidade e igualdade apresentado por Deus mediante os seus estatutos? Mediante as regras? Mediante a lei? Até que ponto isso se aplica em sua vida para uma real, verdadeira e significativa consonância e sincronismo com o que ensina a Escritura e com o que se apresenta no testemunho de Yeshua, o seu Mashiach. Leve para a sua vida bons conselhos. Esteja você pronto a entender que nenhuma lei foi dada para te salvar, mas sim para preservar os princípios que Deus inseriu em você no momento em que você foi criado. Assim foi com Adão. Antes do pecado, o homem perfeito, e se Adão não houvera pecado, estaria vivo até hoje, porque nos ensina a Escritura no livro de Romanos, o salário do pecado é a morte. Nos diz a carta de João, a iniquidade ou o pecado é a transgressão da Torá. De forma que, se nos atentarmos aos conselhos de Deus, a semelhança do que fizeram os israelitas quando disseram a Moisés, traz para nós os estatutos e os mandamentos de Deus, para que saibamos quais seja a sua grandiosa vontade. Se este for o seu princípio, com certeza você estará pronto para o desenvolvimento e para o crescimento. Desta forma, que Deus possa abençoá-lo e que você possa ser enriquecido com o que vem de Deus e o que te induz à salvação em Yeshua. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade. Shabbat Shalom, cara. Esse Shaharit foi muito boa, essa paraxá. Cara, muito boa. A questão ali da Torá, ali do literal, eu até consigo pegar um pouco, mas essa questão do hebraico, da gematria, dos valores numéricos, de conectar isso com os profetas, com a Brit Hadashah, com o Yeshua, eu tive um pouco de dificuldade com isso, cara. Eu tenho uma solução para você. Aqui na Sina nós temos Conexão Torá. Nós estamos com o Moré Biezer nessa modalidade, duas modalidades. Mas neste curso, no caso, você vai poder se aprofundar mais na gematria, no que foi ensinado por Yeshua e os profetas, tanto o Brit Hadashah, o Tanakh, todas as escrituras. E você vai poder saber melhor como lidar com gematria, com a raiz das palavras,
como encontrá-las no texto, como identificá-las. Então você pode fazer a inscrição nesse curso Remes, que seriam 4 aulas por mês. O Moré Biéser vai estar te dando todo o apoio, claro, vai responder sua dúvida. Ele sempre responde uma dúvida no final do vídeo. Então, pode ser que a sua pergunta seja escolhida e seja respondida. Caso você não possa, tem o nível Pchat, que é um pouquinho menos, são 2 vídeos. Não sei qual que é a sua disponibilidade, né? Porque no Pchat são 2 vídeos e no Remes são 4. Mas eu tenho certeza que no Remes você vai ter um aprofundamento de Torá, cara, conseguir compreender as se coisas você mais tem complexas. desejo mesmo de se aprofundar na Torá, o Remes é o curso indicado para você. Baruch Hashem, cara, você mesmo. com E você certeza. pode tanto assistir pessoalmente, como você pode também acessar pela internet. Nossa, muito bom, muito bom. Baruch Hashem mesmo. Boa, Hashem. Muito obrigado. Nós temos cara. a videoaula lá, acessa lá que você vai aprender.